E agora aqui no Olá Curiosos, eu tenho a honra de receber o Dr. Renato Kifuri. Pediatra infectologista, Renato desenvolve há 25 anos atividades ligadas a imunizações. Eu esqueci de rabiscar aqui o que eu ia tirar. E aí eu repeti duas vezes. Aí eu falei, putz, eu tirei na hora de te falar e depois eu esqueci de rabiscar. Vamos lá. E eu tenho a honra de receber hoje aqui no Olá Curiosos, honra mesmo, o Dr. Renato Kifuri. Pediatra infectologista, Renato desenvolve há 25 anos atividades ligadas a imunizações. Ele é atualmente presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. No Ministério da Saúde, Renato é membro da Câmara Técnica Assessora do Programa Nacional de Imunizações. E durante a pandemia, o Dr. Renato esteve à frente no combate de um dos mais terríveis e mesquinhos agentes de propagação do coronavírus, a desinformação. Diariamente, o Dr. Renato participava de programas de rádio e de televisão, explicando, desmentindo, aconselhando. Foi um herói no combate às fake news. E eu tenho ainda o privilégio de ser amigo do Renato há 40 anos. Né? Nós estudamos no colegial, não na mesma classe, né? Mas no mesmo corredor, né? Juntos. Então é uma alegria enorme poder bater esse papo. Eu falava assim, eu vi o Renato trabalhando tanto na pandemia, que eu ficava morrendo de vontade de conversar com ele e falar, não, eu não vou atrapalhar. Eu vou esperar a coisa acalmar para a gente bater esse papo. E hoje, então, o Renato está aqui. Eu vou chamar de Renato, porque ele é meu amigo. Por favor. E, Renato, para começar essa nossa conversa, a gente já pode dizer que a pandemia acabou ou a gente tem que esperar mais alguma coisa, né? O que precisa acontecer para a gente falar, oxe, agora acabou de verdade. Bom dia. Olá, Marcelo. Prazer enorme estar com você. Realmente, 40 anos atrás, a gente se cruzava naqueles corredores do colégio. E eu fiquei tão orgulhoso quando eu comprei pela primeira vez um livro, seu primeiro Guia dos Curiosos que você escreveu. E eu guardo com carinho até hoje. Falta um autógrafo ainda, eu não tenho esse autógrafo no livro até hoje, mas eu guardo com muito carinho e o teu espírito jornalístico, o teu espírito de descobrir curiosidades sempre me encantou. Para mim é uma honra estar aqui com você e acompanho bastante o seu trabalho e conversar aí com os teus seguidores sobre um tema que você destacou bem, né? A gente vivenciou duas epidemias, né? A epidemia do vírus e a epidemia da desinformação. Eu ouso dizer que a infodemia, né? Que é essa epidemia da informação, é uma doença digitalmente transmissível, né? Ela transmite e faz tantas vítimas, às vezes até mais do que os próprios agentes infecciosos. E na Covid-19 isso exacerbou de uma maneira a politização junto com a questão da ciência, atrapalhou muito a condução e nós tivemos, infelizmente, aqui no Brasil, momentos muito difíceis e que poderiam ter sido evitados, o número de mortes, o que aconteceu em Manaus. Nós temos aí realmente muita tristeza em relatar aí o enfrentamento, como foi o enfrentamento aqui no Brasil. No mundo também, né? Não foi diferente em alguns países, com um sucesso maior ou menor, mas o grande divisor de água, sem dúvida, foi a condução firme, as vacinas que transformaram a Covid-19. E falar em fim de pandemia, Marcelo, ainda não há um critério, vamos dizer, rígido para você definir taxa de incidência, número de casos no mundo. A Organização Mundial da Saúde pauta a definição, a interrupção do status de pandemia, como foi com a gripe aviária, o H1N1, quer dizer, a gripe suína, outras pandemias, baseado num panorama mundial. Então, não é nem sempre o que acontece no Brasil, na África, na Ásia, são simultaneamente momentos epidemiológicos que justifiquem o final. Então, não há uma definição rígida, mas a gente aponta, sim, a minha percepção e da própria Organização Mundial da Saúde, para um convívio maior com o vírus, porque ele não desaparece, né? Da noite para o dia acabou a pandemia, acabou o problema, ele deixa de ser uma emergência internacional, onde a gente tem muitos outros
indicadores de assistência, de produção de vacinas, de fornecimento para países menos desenvolvidos, e passa a ser uma doença que nós chamamos de endêmica, como a gente tem dengue, como a gente tem malária, como a gente tem febre amarela, como a gente tem gripe. A Covid-19 é uma doença que vem caminhando para uma estabilidade mundial. Arrisco dizer que em pouco tempo a gente vai receber uma declaração da Organização Mundial da Saúde colocando o fim teórico da pandemia, o que não significa que a gente deve mudar muitas coisas, deixar de vacinar, simplesmente, oficialmente, deixará de ser uma pandemia. Renato, a gente acompanha o noticiário e vê que ainda a gente tem uma média ali de entre 60 e 100 mortos por semana, por dia, durante uma semana, ainda no Brasil. São pessoas que não se vacinaram, são pessoas com comorbidades. A gente sabe quem é que está morrendo ainda de Covid no Brasil? Sabe sim. O mapeamento mais recente da Fiocruz coloca como grandes grupos ainda que vêm a desenvolver Covid grave no Brasil, os muito idosos, aqueles portadores de imunossupressão, não é aquele com comorbidade, não é o diabético, não é o cardiopata, mas é o transplantado, é o quem está em diálise, é o HIV, é aquele que está com câncer fazendo quimioterapia, onde uma infecção por qualquer vírus, não só pela Covid-19, muitas vezes é letal nesses pacientes mais graves. Crianças correspondem percentualmente hoje a um número de óbitos não desprezível, né, porque há um desvio da doença para os não vacinados, e hoje, infelizmente, a gente tem as crianças ainda sem oportunidade de receber vacina, e os não vacinados, adultos, sadios não vacinados, né? Aí você tem um contingente não adequadamente vacinados, com uma ou com 2 doses, sem ter 3 doses. Então, esse é o perfil hoje daqueles que desenvolvem Covid-19. É que eu chamo a atenção, Marcelo, porque nós investimos nas vacinas, vacinamos nossos idosos, vacinamos nossos portadores de doenças crônicas, imunocomprometidos, mas, sabidamente, essa população não se protege com vacinas adequadamente. O mesmo motivo que os tornam mais vulneráveis às doenças é o mesmo motivo que os tornam piores respondedores às vacinas. As vacinas, não adianta dar 3, 4, 5, 10 doses num paciente transplantado, num indivíduo de 90 anos, que a resposta do seu sistema imunológico é muito ruim. E para essa população, não é com vacina que nós vamos protegê-los, é com as outras drogas, os anticorpos monoclonais, os antivirais hoje já licenciados, e nós estamos atrasados isso aqui no Brasil. O Molnupiravir, o Paxlovid, enfim, tem várias drogas hoje disponíveis para quem começa a ficar doente, você introduz precocemente, não aquela bobagem do passado, aquele tratamento precoce que não funcionava. Estamos falando de antivirais hoje registrados e sabidamente que funcionam. A gente tem visto, infelizmente, que nós estamos atrasados aqui no Brasil na aquisição desses medicamentos. Quer dizer, no SUS, né, Marcelo? Porque quem pode pagar já compra e tem acesso a essas drogas. Você falou hipoteticamente, não adianta dar 5, 6, 7, 8, 10 doses, mas tem muita gente já perguntando, você deve ouvir essa pergunta o tempo todo, né? Tem um prazo assim que a vacina que eu tomei, ela já perdeu o efeito, eu tenho que continuar tomando a vacina, as vacinas vão vir mais potentes, né? Como é que vai ser essa questão da vacina daqui para frente, Renato? Quinta dose de reforço, vai estar misturado com a vacina da gripe, como vai ser? Marcelo, algumas lições nós aprendemos aí com o uso das vacinas. Primeira coisa é que com a chegada da Ômicron, que foi uma variante que se diferenciou muito das variantes anteriores, da alfa, da beta, da gama, 2 doses são insuficientes para proteção. Então, o indivíduo tem que ter pelo menos 3 doses. 2 doses não protegem o indivíduo. E mesmo com 3 doses, a proteção se dá somente para formas graves. Então, o indivíduo vacinado com 3 doses no cenário de circulação de Ômicron, ele só está protegido para formas graves da doença. Para formas leves, a gente vê todo mundo se infectando que está vacinado, mas dificilmente se agravando se está com a sua vacinação em dia. E outro aspecto que nós aprendemos também é que proteger formas leves da doença, que essas vacinas não conseguem mais proteger, é super importante, porque a gente diminui transmissão, a gente diminui Covid longa, que a Covid longa independe de você ter uma Covid grave ou Covid leve, você reduz transmissão e, consequentemente, para aqueles indivíduos que não respondem às vacinas, é um benefício adicional. Você diminui falta ao trabalho, você diminui
visitas a serviços de emergência, como a gripe, né? Quem não está gripado, jovens que se vacinam contra a gripe, trabalhadores, vacinas para não transmitir para o seu filho, para o seu pai, para não faltar no trabalho, para não visitar pronto-socorro, para não usar antibiótico, para não ter as complicações. Você não vacina contra a gripe especialmente para evitar óbito. Gripe é uma doença que mata pouco adultos, né? Tem mortalidade e letalidade maior em crianças, em gestantes, em idosos. Mas mesmo assim os adultos se vacinam. Então esse é o racional da gente hoje ter vacinas para todos, para diminuir a circulação do vírus e controlar a doença. A expectativa hoje, e já temos aí vacinas licenciadas nos Estados Unidos, sendo submetidas já à Anvisa aqui no Brasil, é, na formulação das novas vacinas, contemplar o Ômicron, que, como eu falei, é muito desejável a gente prevenir de forma leve. Então, hoje, as vacinas bivalentes, aquelas que contemplam a cepa do vírus original e a nova, Ômicron, juntas, parecem ser o melhor caminho para 2023. Creio que, provavelmente, junto com a campanha da gripe do ano que vem, nós seria uma recomendação nossa ao Ministério da Saúde, claro que nós temos um período até esse momento chegar, mas tudo leva a crer, como os americanos já estão fazendo, é que a gente aplique uma dose de reforço, lembrando que essas vacinas de nova geração, bivalentes, Covid anterior mais Ômicron, para toda a população que recebeu o esquema primário. Então, primeiro recado, complete seu esquema vacinal, senão você não está protegido. A duração da proteção cai, especialmente para a variante Ômicron, e a gente precisa de uma dose de reforço para todos, que devem ser no ano que vem, acredito, com a vacina bivalente, contemplando as duas variantes. Renato, durante a pandemia, nós mostramos aqui que há 10 anos, né, bastante tempo antes, a revista Super Interessante publicou uma reportagem, né, que era tentando prever o futuro. E nessa reportagem, uma das pessoas que, a exemplo de você, lutou muito aí no combate à desinformação, o biólogo Átila Yamarino, ele contou há 10 anos para a Super Interessante que ia existir uma doença, né, um vírus que ia sair desses mercados chineses, falou do morcego, e que ia ser um problema mundial. Né? Assim, você lendo, né, há 10 anos parecia uma coisa de ficção científica, e tudo o que ele estava dizendo que ia acontecer, aconteceu. Então, até não dá para dizer que foi uma surpresa, né? Eu acho que foi surpresa para quem não estudava. A gente já está sabendo de alguma outra coisa que vai acontecer daqui a 10 anos, se a gente não se preocupar, né, com o aprendizado do que foi dessa vez? Acho que duas lições também nós aprendemos ou temos amadurecido na comunidade científica, Marcelo. Uma delas é que, em geral, esses novos surtos e as pandemias que surgem, seja do SARS, do MERS, da Covid-19, mesmo da gripe aviária, elas surgem, são esses vírus chamados zoonóticos. O que é um vírus zoonótico? É um vírus que não se acomete somente seres humanos, acomete outros animais. A gripe é o exemplo mais comum. Tem a gripe do aviária, tem a gripe do porco, a porcina, a suína, tem a gripe equina. Então, quando você tem populações, conglomerados populacionais muito densos, né? Quando você tem proximidade dos animais com seres humanos, é nessa região, normalmente, que costumam haver esse pulo de espécie, o jump de espécie que a gente chama. Então, o vírus fica lá no porco, o porco entra em contato muito próximo com seres humanos, que ali nos criadouros de frangos, de aves, de outros animais, de morcegos, de camelos. Toda essa proximidade faz com que essas recombinações do vírus, o vírus humano e o vírus do animal juntos, possam, vamos dizer, criar uma variação diferente desse vírus, que se ele ganha a capacidade de transmissão interhumano, ele começa a se espalhar pelo mundo todo. Então, essa vamos dizer, é um conceito que a gente vai precisar revisitar em termos de prevenção de doenças em todo o mundo. Enquanto nós mantivermos animais, densas populações, em convívio muito íntimo, esse risco existe. E outra lição que nós aprendemos são os vírus zoonóticos das florestas, especialmente das florestas da região da África, onde você tem proximidade, muito ser humano invadindo a África, e tem muitos vírus transmitidos aí por vetor, né, transmitidos por mosquito,
né, como a dengue, como a febre amarela. A gente viu recentemente o Zika vírus, a chikungunya, aparecendo na última década. E tem mais, tem outros vírus ali na região da África Central, transmitidos por vetores também, que podem realmente se tornarem vírus pandêmicos e vírus de disseminação mundial. O que tem sido facilitado pela proximidade, né, Marcelo? A gente hoje tem voos diários da África para cá, o trânsito de pessoas é muito mais rápido do que era. Ah, só apareceu agora por quê? Porque as pessoas, há um século atrás, não viajavam como a gente viaja, não atravessam o planeta em 12 horas e 24 horas e transmitem as doenças e carregam todos esses agentes infecciosos com tanta velocidade. Então, essa é um efeito combinado da invasão do homem na natureza, da proximidade dessa miscigenação com animais e principalmente do encurtamento das distâncias por esses voos que têm feito com que a gente tenha disseminação muito mais rápida hoje em dia. Renato, quando esses antivax, né, esses negacionistas estavam tentando tirar a credibilidade da vacina, um dos argumentos, ou o principal argumento peraí, essa vacina saiu rápida demais, ela não pode ser tão eficiente, porque ela não foi testada, né? Esse era o argumento principal. Mas eu imagino que tem um montão de outras vacinas sendo testadas, pensadas, imaginadas. Como que é essa questão, né, do estudo, da pesquisa na relação de vacinas? O que agora a gente não sabe, mas está sendo feito, né, nesse momento que a gente só vai descobrir se acontecer alguma coisa muito grave? Espetacular a tua pergunta, porque essa, sem dúvida, era a grande desconfiança da população, e eu acho que justa mesmo, né? A gente nunca precisou desenvolver uma vacina com tamanha velocidade como foi pela Covid-19. Importante lembrar que para esses coronavírus já vinham sendo estudados para desenvolvimento de vacinas há mais de 2 décadas. Então, a gente vacina para o MERS, para o SARS-1, já estavam todas ali desenvolvidas em plataformas em modelos animais, em estudos pré-clínicos, que quando as vacinas começaram, já foi possível, né? A gente faz primeiro estudos de medicamentos, de vacinas não é diferente, em modelos animais, em modelos laboratoriais, são os chamados estudos pré-clínicos. Você não envolve ser humano nesses estudos. Então, quando a Covid-19 começou, todas as vacinas para outros coronavírus já haviam passado dessa primeira etapa de estudos pré-clínicos e foi possível estudá-las em seres humanos muito rapidamente. Nunca se teve um investimento financeiro como se teve nesse momento, nunca se teve associação, parcerias de laboratórios públicos, laboratórios privados, universidades, academia, para incentivar e buscar esses avanços nesses estudos. Nunca se teve a questão regulatória, aprovação de estudos, revisão de dados, publicação, como a gente viu com tanta celeridade. E foi outro aspecto importante que fez com que as vacinas rapidamente fossem disponibilizadas, foi um aspecto que pouca gente comenta, Marcelo, que é a produção sob risco. Então, os estudos estavam acontecendo e os laboratórios já estavam fabricando a vacina, sem saber se os estudos iam ser concluídos favoravelmente à aprovação da vacina. A ponto de, no dia seguinte da aprovação, a vacina estava sendo aplicada, né? Isso nunca existiu também. A vacinação foi aprovada, então vamos construir a fábrica para produzir a vacina. Aqui não, a gente terminou a aprovação da vacina com a aplicação simultânea, praticamente, das vacinas. Então, isso, sem dúvida, encurtou todo esse processo. O cenário pandêmico exigia essa celeridade toda. E, infelizmente, deu tudo muito certo. Poderia dar errado, as vacinas poderiam não funcionar, as vacinas poderiam ser inseguras, as vacinas poderiam trazer eventos adversos. Por isso, há toda essa precaução. Aí você licencia uma vacina como qualquer outra, como qualquer medicamento. Você não tem experiência em milhões de pessoas, você tem experiências em dezenas de milhares de indivíduos que participaram daquele estudo. Aí, uma vez que você coloca em uso rotineiro, você passa ao mundo real, você começa a acompanhar. Olha, eu desenvolvi um remédio aqui para colesterol. Estudei em 50 mil pessoas e vi que ele funciona e não dá efeito colateral nenhum. Aí você começa a aplicar esse remédio para colesterol em milhões de pessoas. Aí você começa a ver. Isso acontece com frequência entre os medicamentos. Esse medicamento dá queda de cabelo, esse medicamento às vezes pode provocar aumenta o risco de câncer, aí você retira do mercado, você aumenta isso, você diminui a dose, vem uma nova geração com medicamentos mais seguros. Isso é normal do desenvolvimento da ciência.
Felizmente, hoje nós temos a população mundial de 8 bilhões de pessoas, nós temos mais de 20 bilhões de doses de vacinas Covid aplicadas em todo o mundo. Mais de 20 bilhões, Marcelo. Nenhuma delas precisou ser retirada do mercado, nenhuma delas deu problemas maiores do que seus benefícios, efeitos colaterais todos os remédios e vacinas têm. Então, essa segurança hoje, para quem duvidava lá atrás, hoje está mais do que atestada e não há. E elas foram licenciadas, mesmo ainda faltando alguns dados, mas com mínimos dados de segurança e de efetividade. Bom, Renato, e eu estou falando com você muito aqui dessa questão da desinformação durante a pandemia. E isso teve um efeito muito grande no outro tipo de cobertura vacinal que nós éramos referência mundial, né? Se a gente pega os números aqui das últimas décadas, nós voltamos para 1987, né? Nós tínhamos, eu até marquei aqui, a gente tinha uma cobertura vacinal de 95, 97% e caiu para 75%. A gente está falando da volta de doenças que a gente já não falava mais, né? Da poliomielite, por exemplo. Para você que trabalha nessa área, né? Imunização pediátrica deve ter sido uma facada no coração, né? Esse andar para trás, não é? Esse andar para trás, Marcelo, ele vem antes da pandemia, né? Preciso destacar que nós começamos a queda das nossas coberturas vacinais, especialmente na pediatria, em 2015. E esses 95% que a gente tinha lá em 2015, 2016, já caíram para níveis de 80% antes da pandemia em 2020. E se agravaram para esses 70% aí, caiu mais 10% ainda durante a pandemia, por questões de receio, de deslocamento, de frequentar unidades de saúde e também, ao meu ver, pela contaminação da desinformação, né, da vacina Covid para as demais vacinas também, criando o que nós chamamos de hesitação vacinal. A Organização Mundial da Saúde lá atrás já tinha colocado, em 2010, a hesitação vacinal como um dos 10 problemas maiores de saúde pública no mundo. E define hesitação vacinal são justamente esses pais, essas famílias que ficam impactadas por essa desinformação. Eles não são contra a vacina, mas alguém diz para ele, cuidado, seu filho vai ficar paralítico, seu filho vai ficar com autismo, seu filho vai ficar com aquilo, se tomar vacina vai modificar o DNA dele. Os pais ficam inseguros e com razão, né? O pai não quer. Pela primeira vez a gente está vendo pais vacinados contra a Covid e não vacinando seus filhos. Curioso, né? Você que gosta de curiosidades, curioso a gente ver. A gente vacina, faz tudo para os filhos, depois pensa na nossa proteção, depois eu tomo a minha dose, vamos proteger meu filho primeiro. Aqui não, os pais estão com 3, 4 doses e estão com receio de vacinar seus filhos. Pela primeira vez na história, inverte-se a situação. Não é que esse pai quer o mal do filho, ele está impactado, está inseguro de vacinar seu filho, porque ele foi, sem dúvida, afetado por essa desinformação toda. E essas doenças do passado, que a gente tinha tanto controle, um orgulho maior, enorme de nosso Programa Nacional de Imunizações, já voltaram. O sarampo já voltou, né? Nós eliminamos o sarampo em 2016, em 2018 perdemos a certificação de eliminação do sarampo aqui no Brasil. A poliomielite, os Estados Unidos já registrou um caso agora, esse ano, em julho, né? Israel também, né? Então, ou seja, a gente está numa baixa cobertura vacinal que propicia o ressurgimento, porque essas doenças não foram eliminadas, erradicadas. Controlamos, desapareceram, não tem mais casos aqui há décadas, mas a cobertura vacinal baixa, de novo, essas distâncias curtas, países que não eliminaram as doenças fazem, ou a gente importa esses casos e volta a ter circulação aqui. Então, e um outro aspecto que a gente não posso deixar de falar, Marcelo, é que a percepção de risco é o que move, em geral, o ser humano em busca de prevenção. O que te faz sair correndo para tomar vacina, ficar numa fila? É quando você se sente ameaçado. E a vacina tem que lutar contra essa comunicação que não é fácil. Como é que eu continuo motivando as pessoas a se vacinarem, mesmo não se sentindo ameaçadas? As famílias, os pais jovens, nunca viu difteria, coqueluche, não sabem nem o que é isso. Paralisia infantil, pólio, sarampo, rubéola, tétano, que bobagem é essa? E a vacina da febre eu dou depois, eu adio, eu postergo, eu relativizo a importância. E vou dizer mais, não são só as famílias, são os profissionais da saúde também.
Na minha época, a gente recomendava de uma maneira tão enfática a vacina. Você não pode atrasar a vacina do seu filho. Olha o sarampo aí, olha, eu te atendi ontem um caso de coqueluche, internei uma meningite. Hoje, o próprio profissional de saúde não vê mais essas doenças em função das vacinas. Então, a vacina acaba sendo vítima de si mesma, né? Ela faz tanto sucesso, elimina as doenças e as pessoas relaxam. As pessoas, os profissionais da saúde. Então, esse é o grande desafio da comunicação que a gente precisa pela frente. Aí a gente precisa de não só médicos, não só epidemiologistas, nós precisamos de comunicadores, antropólogos, sociólogos. Como é que a gente motiva? Como é que a gente convence? Como é que a gente fala para as pessoas de uma maneira empática, que as afetem emocionalmente, que mudem o seu comportamento? Vacine contra uma coisa que você nem sabe contra o que é, que doença é essa, porque se você isso não vacinar, o risco de voltar do seu filho adoecer é real. Não é fácil. Renata, essa tua explicação foi maravilhosa, assim, justamente você não vê a doença, então você não se assusta com ela, mas depois ela volta e aí vai começar tudo de novo. É só Agora, ter um caso de meningite, né? A gente vê isso todo dia. Tem um caso de meningite numa escola, a escola inteira vai atrás da vacina. Não precisa, se tivesse em dia, estava tudo certo. Não precisava esperar o caso dentro da escola, dentro da família, para você buscar proteção. Então, Geralmente. agora me ajuda a entender, né? Se a gente pega o caso do negacionismo da vacina contra o Covid, né, que tinha todo o aspecto político e econômico ali, né, de gente empresários que iam correndo, né, empresários, religiosos, políticos, iam correndo para Miami para tomar lá e chegavam aqui falando, não, vai morrer um ou outro, aquela coisa toda. A gente entende, eu não aceito, mas vamos dizer, eu entendo a motivação. O que eu não consigo entender a motivação é gente que faz a desinformação contra essas doenças, né, que vão pegar as crianças, né? Qual é, né, se existe, se você consegue entender a motivação para um ato tão sádico? Motivação é política, a motivação é econômica, Marcelo. Esses grupos eles são organizados. 80% das fake news em saúde, em vacinas, eles são importadas, são, na verdade, muitas vezes traduzidas. Em geral, essas pessoas que disseminam notícias falsas, elas oferecem terapêuticas alternativas ao problema. Então, se colocam como soluções messiânicas para aquele problema. A Covid exemplificou e escancarou todo esse aspecto. Gente vendendo ozonioterapia, gente vendendo tratamentos para cura de quem tomou vacina, reversão da vacina para curar, dizendo que as vacinas estão causando mal, mas eu tenho o tratamento ideal, enriquecendo oportunistas em cima da fragilidade humana. Esse é o grande motivador. Muitos desses se candidataram a cargos políticos, infelizmente alguns até se elegeram, mas a grande maioria, felizmente, não se elegeu nessas eleições recentes aqui no Brasil, mas prosperam porque eles são antissistema, às vezes são anti-vax mesmo, antivacinistas mesmo, e às vezes movem como através da teoria da conspiração, né? Onde você são todos vendidos, os que falam para a indústria, para o Ministério, tem conflito de interesse com a indústria farmacêutica, querem ganhar dinheiro, quando, na verdade, o conflito é justamente o contrário. Então, quando você vê essas pessoas, quem são, você consegue mapear aqui no Brasil e fora do Brasil. São interesses econômicos de venda de terapias alternativas, são interesses políticos, muitos deles se voltam e acabam se ingressando na política com esses ganhos. E eu não acredito que você tenha indivíduos que são da ciência, formados pela ciência, e que tenham realmente uma liberdade tem a sua expressão, o seu compreendimento, porque ele ia publicar, ele ia trabalhar, ele ia demonstrar, ia convencer a comunidade científica. Não há caminho hoje, no mundo de hoje, especialmente com a comunicação que a gente tem entre todas as agências internacionais, entre todos o rigor que você tem para aprovação de medicamentos, para malucos como esses que podem dizer que eu fiz o meu estudo, na minha experiência isso não funciona, então vem aqui que eu vou tratar. Infelizmente, a população ainda cai, acredita, e são muitos, infelizmente, que acabam sendo impactados por esse tipo de comportamento. E, ao meu ver, não tem outro nome de chamar essas pessoas que são criminosos. É crime contra a saúde pública.
eu discuti muitas vezes isso com promotores, com juízes, como é que a gente não consegue enquadrar um indivíduo que faz uma fake news em saúde, que inventa coisas que não está publicado em lugar nenhum, que não faz parte de recomendação de Ministério da Saúde de país nenhum do mundo, contraria tudo e diz, não faça isso, isso é uma loucura, isso vai matar. Ele faz vítimas quando ele tem esse tipo de atitude. E com as redes sociais, eu falei de doença digitalmente transmissível, isso mata mais muitas vezes do que algumas doenças. E não dá para criminalizar esse tipo de atitude, isso não é um crime contra a saúde pública? Ao meu ver, é. E é difícil, às vezes, dizer, mas isso, às vezes, vem de... Eu não vou chamar de colegas, mas vem de médicos. Infelizmente, vem de profissionais da saúde, e aí a gente fica... O médico que está dizendo, a população, como é que vai ficar imune, desculpe o trocadilho, a esse tipo de desinformação. Então, essa é uma questão muito interessante que você entrou, porque essa questão dos profissionais da saúde, lógico, eu, por exemplo, tentei me cercar, né, como jornalista, como formador de opinião, de pessoas sérias que tinham um pensamento que eu enxerguei como o pensamento coletivo do mundo, né? Falei assim, gente, se o mundo cancela uma Olimpíada, isso não é brincadeira. Agora, a gente que vai acompanhando os dois lados, né, Renato, a gente via um batalhão de profissionais da saúde defendendo uma coisa totalmente contrária, né? Alguns até defendendo enfaticamente, né, uma questão ideológica até. Teve médicos que eu cheguei a entrevistar no tempo da rádio que falaram que isso não era nada e depois esse médico mesmo morreu e a família diz que não é de Covid, mas tudo indica que foi, né? Não vou citar nomes aqui. E alguns viraram porta-vozes de cloroquina, de coisas absurdas. Então, eu cheguei a ver muitos médicos que, embora não se manifestassem no dia a dia, né, eu moro num prédio cheio de médicos aqui, que não usavam máscara no elevador, que tentavam convencer os vizinhos a não usar máscara, coisas absurdas. Então, eu pensava assim, e eu vou te perguntar, nessa questão da coronavírus, tem algo interpretativo, né? Ou não? É simplesmente o desconhecimento de uma área, por exemplo, que não é a infectologia que eles atendiam, o pensamento político vem antes do pensamento médico. Por que a gente teve médicos negacionistas, profissionais da saúde negacionistas nesse momento? Eu acho que esse é um aspecto que, como você disse, contaminou a todos, não só a população em geral, mas também contaminou o profissional da saúde, especialmente os médicos também. E não há algo interpretativo. Muitas vezes nós estávamos, é preciso dar o real valor, o real, vamos dizer, momento que a gente vivenciava, que era o momento de desconhecimento. Então, a gente estava aprendendo com a pandemia, né? O vírus estava chegando, no começo todos estávamos inseguros. Será que vai acabar logo? Será que vai durar 3 meses? Será que vai durar 6 meses? Será que as vacinas funcionam? Será que as vacinas de RNA mensageiro que nunca utilizamos vão ser seguras? Havia muita, obviamente, insegurança nas informações e é com muita humildade que a gente tentava transmitir à luz das evidências disponíveis que foram sendo construídas nesse momento. Então, quando você tem uma epidemia dessa larga escala, algo que a gente nunca vivenciou nos tempos modernos, com a quantidade de informação e muita gente querendo se aproveitar desse momento de maneira oportunística com diversas razões para nesse sentido, é o cenário perfeito para que a disseminação de conhecimentos ou de não conhecimentos, informação, de desinformação aconteça de maneira, especialmente em tempos de redes digitais. Hoje, a gente não tinha no passado isso, Marcelo, a gente publicava um artigo, publicava um estudo, esse estudo passava pela avaliação dos pares, né, que a gente chamava dos revisores, publicava, era digerido pela comunidade científica e aí era interpretado e colocado para a população. Olha, esse remédio, essa vacina foi desenvolvida, foi estudada. Hoje, o pré-print, antes dos revisores avaliarem o estudo, se o estudo era bem feito ou não, se ele poderia ou não ser avaliado, já estava no grupo de WhatsApp de todos. Independente do resultado, se era para um lado, se era bom, se era ruim aquele produto, se era aquela vacina, se era aquele medicamento.
Então, houve uma, vamos dizer, uma popularização, entre aspas, da ciência, não a boa ciência, mas essa ciência feita com outros interesses, que também criou, inclusive entre os médicos, entre os profissionais da saúde, às vezes não habituados à academia, a disseminar essas contaminações. Mas eu li um estudo que falava assim, o estudo foi mal feito, o estudo estava no pré-print, não foi nem publicado, nunca foi com 10 pessoas, e ainda assim aquele estudo já estava no grupo do WhatsApp como dizendo que aquilo funciona ou aquilo não funciona. E não é assim que se faz ciência, né? Ciência a gente faz com cautela, ciência a gente faz com construção. Então, o que eu normalmente recomendava, eu falo, olha, vamos aguardar os estudos terminarem, vamos ver isso, o que as agências mundiais estão fazendo, o que os programas de saúde do mundo estão fazendo, né? Ninguém no mundo usa cloroquina, nunca usou, né? Ninguém no mundo usou ivermectina, nitazoxamida, ninguém no mundo desrecomendava vacinação. Pode só achar um maluco ou outro no país, mas isso não era regra. As grandes países, as grandes agências, os grandes centros mundiais de pesquisa e de estudo estavam recomendando. A não ser que você acredite que são todos, aí o mundo, a Terra é plana, e estão todos vendidos. Aí tudo bem, aí você não acredita em ninguém, tudo bem. Mas se você não acredita que a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, o FDA, a própria Anvisa Nacional, toda a agência europeia, todos recomendando coisas semelhantes, uso de máscara, distanciamento, uso de vacina, as drogas que funcionam, você vai acreditar num maluco que diz que leu 2 estudos ali, agora vai recomendar isso porque ele faz diferente? É difícil, né? Então, é um cenário bastante diferente que a gente vive, mas eu acho que a informação vai ter que também ser nós vamos reaprender a comunicar com a população a ciência. Foi muito bom a população falar de IgG, de vacina, de fase 1, fase 2, a gente viu transmissão da Anvisa, né? Aprovação da Anvisa das vacinas aqui no Brasil, transmitida ao vivo. O país parou para ver a transmissão da Anvisa, que coisa mais inimaginável, né, que a gente veria no nosso país. E eu acho que isso é bom, mas nós precisamos amadurecer todo esse conhecimento, que ainda foi uma experiência bastante contaminada por tudo isso, e, infelizmente, politicamente contaminada, que aí é o pior. É um governo que federal que não se envolveu na aquisição de vacinas, que protagonizou um dos maiores propagandas de um medicamento que não funciona. Infelizmente, nós tivemos ainda um complicador muito grande, que foi a questão política no nosso país. Renato, para terminar essa nossa conversa, você teve o tempo todo na linha de frente, né, dessa questão do combate à fake news. Né? E você tinha uma máquina ali fazendo fake news muito forte. Você foi vítima na sua vida pessoal aí de haters, dessa coisa né, de ter sentido muito que, poxa, eu tô correndo o risco de enfrentar essa turma toda? Como é que foi essa questão para você? Muito, Marcelo. Infelizmente, muito. Né? Nós tivemos nas posições que eu ocupo, como na Sociedade Brasileira de Pediatria, na Sociedade Brasileira de Imunizações, na Câmara Técnica do Ministério da Saúde, na própria consultor da Anvisa, não há como, não haveria como e nem poderia me omitir nesses momentos. Então, os documentos eram por mim assinados, os posicionamentos eram também por mim referendados, e, obviamente, isso trazia a evidência para a disseminação dessas informações no meio médico e no meio também no meio de comunicação. E, obviamente, os ataques foram muitos, né? Muitos realmente digitais, pessoais. Infelizmente, nós tivemos numa sessão do Ministério da Saúde a abertura de portas feitas pelo ministro da Saúde para os antivacinistas, para um debate. Ele chamou para um debate dentro do próprio Ministério da Saúde os grupos antivacinas para uma... esqueci o nome, como é que fala? Uma audiência pública. Audiência pública, né? Uma audiência pública. E nessa audiência pública, os absurdos que foram vistos lá e debatidos lá com esses terraplanistas, foi muito difícil depois que isso vazaram dados pessoais, isso foi bastante complicado. E a gente sempre sabe que estar à frente desse tipo de processo traz algumas questões, algumas ameaças, mas, sem dúvida, ameaça à família, preocupação com seus filhos, com
com a sua esposa. Foi uma coisa que foi muito ruim, né? Infelizmente, acho que isso tudo passou, mas era algo que eu em momento nenhum eu pensei em me furtar a essa responsabilidade, já que eu estava nessa posição e é isso que eu precisava fazer nessa pandemia. Atendi pacientes, não deixei de atender as crianças um dia, tive muitos casos de Covid, atendi muitas crianças com síndrome inflamatória complicada, temos muitos casos de Covid longa nas crianças e adolescentes. Então, foram 2 anos e meio aí, terminando o 3º ano de pandemia, com muita dificuldade, mas com muito sucesso também. Acredito que nós atravessamos em momentos difíceis, especialmente nos momentos mais difíceis, foi o momento antes da vacina, onde os profissionais da saúde, ali, enquanto todos não queriam tocar maçanetas, botões de elevadores, tinha gente dando banho em pacientes com Covid. Tinha gente aspirando a traqueia de indivíduos que tossiam e vomitavam em cima dos auxiliares de enfermagem, dos técnicos. Então, fica aqui, em nome dessa população e desses profissionais, que tudo isso vale a pena. Sensacional. Renato, eu tenho muito orgulho de estar falando aqui com você, de poder dizer que você é meu amigo. Eu acompanhei você ao longo da pandemia. Cada entrevista sua parava para ouvir, porque você era essa voz da razão, né? Falando, não, eu tenho que seguir essas vozes que eu respeito, que eu acredito. Então, quando eu disse no começo que você foi um herói por combater um dos agentes mais mesquinhos, vou usar a palavra mesquinhos de novo, dessa questão da coronavírus, que era a desinformação, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação de dizer muito obrigado aí em meu nome e de tantos brasileiros, né, que sofreram muito e que hoje a gente pode dizer que a gente está vencendo essa guerra, né, essa guerra política e essa guerra da saúde. Então, super obrigado pela entrevista e pelo trabalho que você desenvolveu, né? E é muito importante estar registrando isso, porque essa nossa conversa, graças à internet, que tem o lado ruim, né, mas tem um lado bom também, vai ficar sempre registrada para que seus descendentes, né, durante muito tempo vejam a pessoa o que você fez pelo Brasil, né? É isso que é importante. Então, super obrigado pela entrevista e por tudo. Muito obrigado de verdade. Eu que agradeço, Marcelo. Prazer revê-lo, mesmo que virtualmente, e estar aqui com você nos Curiosos é uma honra. A honra é minha, o prazer é meu. Eu adorei o bate-papo também. Vamos fazer outros. Obrigado. E eu faço questão, agora que o distanciamento, né, a gente pode dizer que está acabando de verdade, de te encontrar para autografar esse livro de 95 aí. Faço questão. Opa! E já te levo o novo também, tá bom? Por favor. Obrigado, Então, Marcelo. eu conversei aqui com o Renato Kifuri, Renato, que é pediatra infectologista, e ele é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações e no Ministério da Saúde, membro da Câmara Técnica Assessora do Programa Nacional de Imunizações e meu amigo desde os anos 80. Renato, super obrigado pela conversa. Eu vou pagar essa dívida, com certeza. E como aqui no programa a gente tem, desde sempre, a preocupação de combater as fake news, eu vou te mandar o meu livro de fake news também. Vou fazer o pacote. Nós vamos chamar agora o Gilmar Lopes, outro cara também que está aí há 20 anos combatendo a desinformação, para falar aqui no programa agora aqui no Olá Curiosos, verdadeiro ou farsa. Abração, Renato. Super obrigado. Tchau, Marcelo. Obrigado, cara.